Mensagem do livro Vida Feliz, psicografia de Valdo Franco, ditado pelo Espírito Joana de Anjos. Ante as dificuldades do caminho e as rudes provas da evolução, resguarda-te na prece ungida de confiança em Deus, que te impedirá resvalar no abismo da revolta. Um pouco de silêncio íntimo e de concentração, a alma em atitude súplica, aberta à inspiração, eis as condições necessárias para que chegue a salvadora resposta divina. Cria um clima de prece com hábito e está sereno para os desafios da marcha. Mensagem, a mentora Joana de Anjos vem nos convidar a utilizar a prece diante das nossas dificuldades, ante as provações, os momentos difíceis, que a gente busque a prece. E ela lembra aqui que esse clima de prece, ele traz o silêncio interior que a gente precisa, muitas das vezes, silenciar também a nossa vida, o nosso dia a dia. Então, esse é o convite que Joana traz para nós. Então, nós vamos, seguir aqui as orientações da Joana, vamos fechar os nossos olhos, vamos aquietar nossos corações, deixando os nossos pensamentos, nossas preocupações do dia a dia um pouco de lado e vamos mentalizar Deus, nosso Pai. Senhor, em mais uma noite na nossa casa de oração, aqui estamos para aprender, para estudar, para também louvar a Ti, Senhor, e buscar ajuda através dos mentores amigos, dos amigos espirituais, para as nossas dores, para os nossos sofrimentos. Possamos, cada um de nós, encarnados e desencarnados, receber, de acordo com o merecimento de cada um, aquilo que viemos buscar, aquilo que viemos solicitar a Deus. E assim, Senhor, te rogando também a ajuda dos amigos espirituais para o estudo de hoje, que estarei ministrando, que eu possa receber também as boas intuições, Senhor. E assim, pedimos a Tua permissão para iniciarmos mais uma reunião doutrinária em nossa casa. É assim, Senhor. Bem, hoje nós vamos falar de um assunto bem assim, atual, que está nas redes sociais, está nas nossas conversas, e muitas pessoas nem sabem do que se trata, esse ponto. Então, nós decidimos trazer esse tema desde o Espiritismo. A gente explica sobre esse assunto. Eu trouxe algumas notícias para explicar no tema, para que depois a gente possa desenvolver. As mulheres afegãs perderam seus direitos de forma abrupta em 15 de agosto de 2021, quando o Talibã retomou o controle do Afeganistão e uma estrita interpretação da lei islâmica. Então, as mulheres perderam os seus direitos por interpretações rígidas, interpretações ao pé da letra, do Alcorão, daquilo que está posto lá. Então, hoje a gente vê, até aqui nós temos
as pessoas estão levando para ser cumprido aquilo que exatamente como está escrito, sem nenhuma interpretação. E algo que veio de muito tempo, de uma sociedade que era totalmente diferente do que nós temos hoje. Em 25 de agosto de 2021, cerca de 1,4 bilhão de meninas foram proibidas de frequentar escolas de ensino médio e pouco depois universidades e instituições de ensino superior foram fechadas para o público feminino. Também não podem estudar. Em dezembro de 2021, decretos estipularam que as mulheres não podiam viajar a longas distâncias sem a companhia de um maharão, um guardião masculino da família, sempre com uma presença masculina ao lado. Sozinha, elas não podem viajar fazendo viagens de longas distâncias. Em maio de 2022, tornou-se obrigatório o uso da burca, que cubra todo o corpo, sob pena de punição severa aos familiares, caso a regra seja desobedecida. Então eu fiquei olhando ali, né, gente, quando eu escolhi esse tema, eu tinha visto essas notícias, e isso, assim, me impactou demais. E ao mesmo tempo que me impactou, também eu tive aquele pensamento de gratidão da gente estar aqui podendo ter a nossa liberdade, né? De fazer tantas coisas, não estar 100%, mas não parando essas mulheres, a vida já acabou. 2022, as mulheres foram proibidas de entrar em parques públicos, academias e o direito de trabalho em organizações não governamentais. Foi suspenso, impactando diretamente a prestação de ajuda humanitária. Então, até isso, né? Leis da moralidade, está livrando mulheres de falar em público. Então, a última foi essa, né? As mulheres não poderem falar em público. Aí, na minha pesquisa, fui saber assim, o porquê, né? Falei, por quê? Porque a voz, segundo lá a parte religiosa deles, a voz é considerada uma coisa assim, íntima e que ela só pode ser ouvida dentro de casa, pelo marido, pelos familiares. Então, elas não podem falar em público. Então, essa foi, assim, uma das coisas mais recentes, né? A Afeganistão aprova a lei que permite maridos agredir esposas desde que não peguem ossos. Então, essas duas últimas aí foram as mais recentes. Então, se não tiver aparecendo nada, não quebrou osso, nem nada, então é possível. E a pena para esse tipo de agressão, caso haja fratura, alguma coisa, é de 15 dias. Então, a gente vê, né, nessa enxurrada de notícias aí, que as mulheres lá não vivem, né? Vamos falar assim, não vivem, porque elas não têm direito a nada, né? Pode falar. Uma outra coisa que tem é que elas são proibidas de ser socorridas por um homem médico ou enfermeiro. Então, como as mulheres não podem mais ter profissão, elas ficam entregues aqui. Aí a gente vê, a Diana complementando, né, que se a gente for pesquisar, gente, elas não têm direito a nada. Nada, nada, nada. Não é? E aí, a gente vai falar um pouquinho disso, né, que o que é misoginia no nosso tempo? Por que são contra as mulheres? Então, a misoginia é o ódio às mulheres.
essa palavra, misoginia, se a gente for olhar a formação dessa palavra, que é de origem grega, ela é miso, quer dizer ódio ou aversão. Gine, que é mulher. Então, é ódio às mulheres. Misoginia é discurso de ódio e pode aparecer em forma de ofensa ou atitude muito despreza as mulheres, simplesmente o meio de vida de direito e igualdade de oportunidades. E isso também acontece nas redes sociais. Então, eu quero me deter naquela fala ali. Atitudes que diminuem e desprezam as mulheres simplesmente por... Então, não há um motivo para esse ódio. Esse ódio é apenas por sermos mulheres. Não existe um motivo. Elas foram proibidas de tudo aquilo ali por causa disso, daquilo. Não, é porque elas são mulheres. E mulheres foram consideradas inferiores. Isso desde que o mundo é mundo, sempre as mulheres foram consideradas inferiores pela sua natureza fisicamente. Então, a força é que faz o domínio de tudo. Aquela parte da mulher não tinha alma? Então, Kardec tem uma artigo na revista espírita, eu ainda lembrando aqui, que ele escreveu as mulheres têm alma, né? Kardec colocou uma pergunta, mas isso por quê? Porque naquela época se falava isso, que nem alma a mulher tinha. E Kardec, escreveu isso. Então, o nosso objetivo hoje, com esse assunto, é trazer clarear tudo isso que está acontecendo, que nós estamos vendo acontecendo nos dias de hoje, isso. E isso atemoriza todas nós, mulheres, né? Porque mesmo que a gente não faça nada, as mulheres, não existe um motivo, para ter todas essas proibições. E isso pode chegar a gente falar, nós estamos livres. Mas elas também eram livres até um tempo atrás, elas também tinham uma vida, nós trabalhavam. E de repente, mudando o regime, aconteceu isso, né? Então, a nossa motivação hoje é essa, é falar e analisar a luz da doutrina espírita, o que se acha disso, né? Essas atitudes, essas coisas são frutos do orgulho, do egoísmo e do desejo de dominação, imperfeições que o Espiritismo identifica como causas de muitos sofrimentos humanos. Então, gente, a gente vê realmente analisar o lado masculino, né? Claro, gente, falando aqui os homens aqui na nossa plateia, nosso objetivo aqui não é falar do mal do sexo masculino, mas e sim daqueles que praticam esse tipo de coisas, né? Que maltratam as mulheres, que não suportam mulheres, que criticam, a gente vai ver tudo aí. Então, isso tudo aqui de orgulho, porque há o machismo, a superioridade masculina, querendo dizer que os homens são mais inteligentes, são mais capazes,
eu que sei fazer tudo, só eu sou melhor, só eu sou maravilhoso. E a força de Deus, o forte, nós não estamos aqui falando assim que a mulher, nós estamos falando de igualdade, né? E muitas pessoas são contra também o feminismo real, o feminismo que trabalha para a igualdade de direitos, né? Que não é a mulher ser melhor. Queremos e lutamos pela igualdade, queremos também ser respeitadas, queremos ser reconhecidas pela nossa inteligência. Então, isso é o que nós desejamos e o feminismo luta por isso. E se nós aqui temos essa verdade, nós temos que agradecer a muitas mulheres que estiveram à frente, né, lutando por isso. Por isso temos toda essa vida que nós podemos dizer boa. Porque muitas mulheres colocaram a cara a tapa para poder lutar e conseguir esses direitos para nós. Vamos lembrar que até um tempo atrás a mulher não podia votar, não é? Então, muitas outras coisas. É uma propriedade, não é? A mulher é uma propriedade. Ela não podia comprar um móvel. Os bens não ficaram em nome dela. Sim, e tudo é tipo de permissão. Tudo tipo de permissão. Hoje não, nós tomamos nossas decisões, não é? Aqui o roleiro está muito pequeno, gente, mas eu gostei desse post e eu copiei. Misoginia não é só não gostar de mulheres. Ela é uma forma de violência baseada em gênero e reforça desigualdades e naturaliza agressões. Então fica normal, né? Pode bater, pode fazer o que quiser, porque é normal, o homem é mais forte, a mulher tem que ser submissa, tem que se sujeitar a todas as coisas e falar amém para tudo, não é? Mulheres, ela pode acontecer quando a misoginia. Mulheres são desacreditadas ou silenciadas. Então, eu estava vendo uma descrição sobre misoginia, numa parte de filosofia, e estava lá dizendo que Aristóteles acreditava que as mulheres eram inferiores e as descreveu como machos deformados. Foi essa expressão que ele usou, né, para definir uma mulher. Quer dizer, ela não era um ser, né, uma mulher, ela era um macho deformado. O macho governa e a fêmea se sujeita. Eram essas palavras. Eu coloquei aqui de Aristóteles, mas tem outros filósofos, né, porque sempre houve o machismo sempre existiu, não é? Até uma coisa interessante, eu estava vendo uma palestra esqueci o nome da TV, TV muito maior, em que o palestrante estava falando sobre isso e ele disse assim, que no livro dos Espíritos não se pergunta assim, quem é Deus? Está lá, quem é Deus? Por quê? Deus não é masculino e nem é feminino. E por que né, aí veio essa ação de tornar Deus masculino, né, veio do machismo existente na Terra, desde ideias remotas, não é? Então a gente vê, se a gente for pesquisar bastante sobre isso, a gente vê que tem muita coisa, muita, que vem desde tempos antes de Cristo. Então é muita coisa. Seus corpos são tratados como objetos. Então a mulher também li sobre isso, com Adão, né?
conta lá a Bíblia de que Adão foi criado primeiro, então ele é mais forte do que as mulheres. E a mulher veio como algo tentador, algo que fez com que o homem se engraçasse. Então, por isso veio, desde esses tempos remotos, desde essa fala de Adão e Eva, né, de que a mulher é que põe o homem a perder. A mulher com seu corpo, né, como diz aqui, seus corpos são tratados como objetos. Então, a mulher é vista como um objeto de prazer, né, um objeto para ostentar perante a sociedade, e não como um ser que sofre, que sente dor, que tem emoções. Né? Ela é vista como algo que traz a perdição para o homem. Então, é por aí. Sua dor é minimizada. Então, as dores das mulheres, porque aí começa aquelas falas, né, que levam a mulher, não levam em conta, né, as dores femininas. Isso é frescura, isso é mimimi. Né? Então, sempre, todas as coisas das mulheres estão em desvalia. Né? Não tem importância. Sua capacidade é constantemente questionada. Gente, a gente vê isso demais, né? A capacidade da mulher. No trabalho, então, sempre assim, tem um cargo de chefia, alguma coisa, a mulher é super competente, mas quem vai entrar? É um homem. Nós vemos no nosso dia a dia, na política, nós vemos no judiciário, nós vemos mulheres super competentes, mas que não conseguem aquele lugar, porque simplesmente pelo fato de serem mulheres. Até salário, né? Até o salário. O salário é inferior. Se todos somos filhos de Deus, por que ainda convivemos com tantas formas de discriminação e violência contra a mulher? Essa é uma reflexão que fica. Todos somos filhos de Deus, e por que há esse ódio às mulheres? Por que há essa violência contra a mulher? Na minha opinião, a força, né? A força física sobre o fraco. Como um espírito que caminha para a perfeição pode justificar qualquer forma de superioridade de um ser humano sobre outro? Então essa pergunta vem para nós espíritas, nós, principalmente nós espíritas. Nós todos estamos aqui numa caminhada para a perfeição. E por que alguém vai se achar superior ao outro? Por que o homem vai se achar superior à mulher? Se estamos todos no mesmo barco, todos buscando o quê? Perfeição. Aí vem aqui, acho que eu passei duas. Vamos falar um pouquinho da igualdade de direitos que está no Livro dos Espíritos. Na pergunta 201, Kardec pergunta: em nova existência, pode o espírito que animou o corpo de um homem animar o de uma mulher e vice-versa? Os espíritos respondem: de certo, são os mesmos os espíritos que animam os homens e as mulheres. Então, nós estamos numa condição aqui passageira. O homem hoje está aqui, o ser masculino, mas ele pode vir na próxima encarnação como mulher. Então, se o homem for pensar nisso, ele vai lembrar que ele não vai gostar de ser maltratado, ele não vai gostar de ser estuprado, ele não vai gostar de ser espancado, né? E que em outra encarnação ele pode vir nessa condição feminina e que ele pode passar todas essas dores, tudo isso que nós
experimentamos hoje. Então, o espírita, principalmente, que tem noção disso, ele deve refletir mais ainda. Na pergunta 817, são iguais perante Deus o homem e a mulher e têm os mesmos direitos? E os espíritos respondem com uma pergunta, né? Não otorgou Deus a ambos a inteligência do bem e do mal e a faculdade de progredir? Então Deus não concedeu coisas a mais para o homem e menos para a mulher. Não, Ele deu para todos nós a capacidade, a inteligência, a faculdade de progredir. Então tudo que um pode desempenhar, o outro também pode. Basta que queira. Basta que queira, não é? A vontade, aí a gente estava vendo, tem a força física e tudo. Aí teve um dia que eu estava vendo uma reportagem mostrando as mulheres fazendo um acabamento numa casa, né? Fazendo os acabamentos e muito bem feitos, porque a mulher é detalhista, é enjoada, gosta das coisas muito ali certinhas. Então, os patrões estavam até preferindo as mulheres por essa riqueza de detalhes que a mulher tem. Então, mesmo não tendo força física, mas se ela quiser e achar que pode, né, que ela consegue, então ela é livre para fazer o que quiser, não é? Sem críticas, sem observações, sem proibições. Na pergunta 818, Kardec faz essa interrogação aí para os espíritos. De onde provém a inferioridade moral da mulher em certas regiões? É o caso, né, lá no Afeganistão, né? E também temos aqui no Brasil também, não tão assim, mas também temos. E os espíritos respondem: do predomínio injusto e cruel que sobre ela assumiu o homem. É resultado das instituições sociais e do abuso da força sobre a fraqueza. Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então eu coloquei ali, bem em destaque, né? Entre homens moralmente pouco adiantados, a força faz o direito. Então, aquele homem que é moralmente pouco adiantado, ele não vai raciocinar sobre tudo isso que a gente está falando. Ele vai usar apenas a força. É a força que faz com que ele se destaque na sociedade. E nós temos uma sociedade, né? Hoje nós temos uma sociedade machista e muito perigosa. Eu vejo isso assim, às vezes com receio, né? Aqueles grupos, hoje, principalmente com a internet, aqueles grupos que estão ensinando a ser macho. Ensinando a ser macho. E nessas aulas, nesses cursos, a gente viu aí um curso aí de um famoso, né? Um curso ensinando como ser macho. E esses cursos só trazem violência, ódio às mulheres, submissão, é o homem se colocar no lugar de um homem. Então, como é que é? É ele mandar e a mulher obedecer. Fazer com que ela seja submissa, que ela aceite tudo que ele queira e que ela fique lá em casa, que ela não trabalhe, que ela obedeça sempre, não é? E isso mostra o quê? Uma força moral frágil no homem, porque o homem que tem uma moral elevada, ele vê a mulher como uma igual, não é? Ele ajuda a mulher a crescer, ele ajuda em casa, ele é um homem que compreende, que dialoga e não que use a força para conseguir qualquer tipo de coisa, né? A pergunta 820. A fraqueza física
física da mulher não a coloca naturalmente sob a dependência do homem, só porque a gente tem um corpo mais frágil, não é natural que a gente fique dependente do homem, né? Essa é a pergunta de Kardec. E os espíritos responderam: a força que a um sexo Deus concedeu é para que proteja o outro, não para que o escravize. Então, se um é mais forte, é para proteger o fraco, é para ajudar a nós mulheres que somos mais frágeis fisicamente, é para que o homem ajude e não escravize, como a gente vê, né? No nosso dia a dia a gente vê muito isso. Muitas mulheres chegam conversando conosco, mulheres que estão passando assim horrores dentro de casa, né? E que a doutrina espírita tem muito a contribuir, é o que a gente está trazendo hoje. Durante longos séculos, a mulher foi relegada para segundo plano, menosprezada, excluída do sacerdócio. Essa fala, gente, antes de eu continuar, está no livro No Invisível, é uma fala do Leon Denis. E isso, gente, olha só, a gente vai ler isso aí. Esse lançamento original desse livro, dessa fala, foi em 1911, em Paris, na França. 1911. E Leon Denis já estava falando isso, Durante longos séculos, a mulher foi relegada para segundo plano, menosprezada, excluída do sacerdócio. Por uma educação acanhada, pueril, supersticiosa, a maniataram. Suas mais belas aptidões foram comprimidas, conculcado e obscurecido o seu caráter. Então, gente, tem até algumas palavras que nem a gente faz uso hoje, e eu coloquei entre parênteses o significado para a gente poder entender, né? Então, ele diz que as mulheres foram o quê? Imobilizadas, comprimidas, o seu caráter esmagado, apagado. A situação da mulher na civilização contemporânea, quer dizer, contemporânea na época 1911, né? É difícil, não raro, dolorosa. Nem sempre a mulher tem por si os usos e as leis. 1000 perigos a cercam, se ela fraqueja, se sucumbe. Raramente se lhe estende mão amiga. A corrupção dos costumes fez da mulher a vítima do século. A miséria, as lágrimas, a prostituição, o suicídio. Tal é a sorte de grande número de pobres criaturas em nossas sociedades luxuosas, né, opulentas. Então, naquela época, Leon Denis já falava disso tudo. E nós vemos que passaram-se muitos anos e nós vemos que o avanço foi, assim, muito pouco, né? As mulheres ainda são observadas dessa maneira. E como Jesus via as mulheres? Então, Jesus está lá no Livro dos Espíritos, é o nosso poder e guia. Então, se ele é o nosso poder e guia, devemos seguir os seus exemplos. Aí, um parêntese aqui. Antes de Jesus, né, que a gente vê lá o Velho Testamento, nós vamos ver lá muito machismo, muitas falas, assim, acabando com as mulheres, pregando submissão. Então, é por isso que a gente vê aí muitos religiosos se pegarem nessas falas do Velho Testamento e trazer, né, uma visão religiosa, uma visão teocrática, né, para submissão, que a mulher tem que se submeter aos seus maridos, que a mulher tem que ser totalmente submissa. Eles se baseiam nessas falas anteriores a Jesus, porque Jesus não veio falar nada disso não.
Então nós vamos ver aqui o que Jesus, como era o exemplo de Jesus. Então coloquei alguns exemplos aí. A mulher samaritana, Jesus dialoga publicamente com ela, algo incomum para a sua época. Então ele quebrou aqueles paradigmas, né? Ele fez o que era certo fazer. A mulher adúltera, enquanto todos desejavam condená-la, né, que naquela época era o apedrejamento, Jesus convida cada um ao exame da própria consciência. Quem estivesse em pecado, atire a primeira pedra. Então Jesus não a condenou, né? Maria de Betânia, enquanto Marta trabalhava, Maria ouvia os ensinamentos do Mestre. Jesus reconhece o direito da mulher ao aprendizado espiritual. Então Jesus concedeu à mulher a oportunidade de aprender, de estudar, né? E de crescer espiritualmente. Maria Madalena, que foi, né, a primeira testemunha da ressurreição de Cristo. Então Jesus respeitava as mulheres e se acercou delas, né? Então a gente vê esse exemplo para nós, que deve ser seguido. As leis humanas e a lei divina, vamos falar um pouquinho disso, né? As leis humanas evoluem para proteger direitos e reduzir injustiças. E essas leis humanas, que ainda não são perfeitas, mas que estão caminhando pouco a pouco. Aí eu falei das mulheres, das feministas, buscando essas leis humanas aperfeiçoar, né? Essas leis para que nós tenhamos direitos, para que nós possamos ser respeitadas. Então essas leis elas vão evoluindo de acordo com que a humanidade também evolua. A humanidade evolui, exige mais, né, da justiça, exige mais dos políticos. Então as leis humanas evoluem à medida do que a gente também solicita, do que a gente batalha para acontecer. Sob a ótica espírita, elas representam instrumentos importantes para favorecer a convivência social. Sim, então se a gente está sempre brigando por uma lei ou outra, é para que a convivência social se torne mais suportável, que a gente consiga viver em paz, que a gente tenha na nossa sociedade paz, harmonia. Então as leis têm que ser aperfeiçoadas para isso. Entretanto, nenhuma lei transforma por si só o coração humano. Então existem as leis, mas nem todo mundo aceita a lei, nem todo mundo cumpre. Por quê? O coração não se modificou. Então a pessoa não aceita, bate de frente com aquela lei, porque ele quer que continue sendo do jeito que sempre foi. Por quê? Porque esse ser não mudou, ele não se modificou. Então ele não aceita uma lei porque ele não se modificou, ele quer que continue sempre em benefício dele mesmo, né? O egoísmo que a gente falou. A mudança definitiva acontece quando o espírito desenvolve o amor, a humildade e o respeito ao próximo. Então se a gente, né, seguisse esse respeito ao próximo, se a gente amasse ao próximo como a nós mesmos, nada disso precisava existir, né? Tudo ia ficar, a convivência ia ser ótima, se a gente conseguisse pensar assim, mas a gente ainda não consegue, ainda falha muito, né? Eu trouxe aqui alguns exemplos concretos de misoginia na sociedade atual. Aí eu estava vendo também um comentário, uma entrevista de uma pessoa espírita também. Então ela falou uma coisa interessante. Muitos homens e até mulheres não se reconhecem
misóginos, não se reconhecem. Por quê? Isso está tão entranhado na nossa maneira de conviver que isso tudo se torna natural, esse desprezo pelas mulheres, o controle, né, do marido sobre a esposa. Isso parece que está enraizado. Então, o próprio homem não se vê misógino. Por quê? Porque isso está como uma coisa natural na sociedade. E as próprias mulheres que também se submetem, né, são submissas, porque também para elas isso também está como uma coisa natural. Foi o que eu aprendi com a minha mãe, com a minha avó, né? De eu falar sim para tudo, de eu aceitar tudo. Elas veem como uma coisa natural também. A violência doméstica e familiar. Então, agressões físicas, psicológicas, morais, sexuais ou patrimoniais dentro de casa, né? O homem acredita que tem o direito de controlar ou dominar a companheira. O feminicídio, que hoje aumentou muitíssimo, né? Que a gente não pode deixar de falar, é a forma mais extrema da violência contra a mulher. E hoje isso está acontecendo demais, assassinatos, né? Simplesmente por ela ser mulher. Qual o motivo? Não tem. Se ela falou um não, né, seja por que for, se ela falou um não para um relacionamento sexual, ela é assassinada. Se ela falou um não porque não quis acompanhá-lo, então o não é proibido, né? E vem um assassinato, às vezes a gente analisa sempre por coisas tão bobas, né? O assédio sexual ou moral, que ocorre muito, principalmente no trabalho, na escola, no transporte público, nas igrejas, inclui o que esse assédio? Propostas indesejadas, a falta de respeito, comentários sobre o corpo, né? Intimidação, constrangimento, tudo isso. Desigualdade no ambiente profissional, que a gente já falou, a desigualdade, né? No cargo de chefia, no salário, tudo isso é desigualdade. A falta de reconhecimento pelo trabalho, pela inteligência da mulher, até nas responsabilidades familiares, né? Até isso a mulher não consegue conciliar, às vezes, na carreira e a responsabilidade de casa, porque pesa tanto que ela não consegue, às vezes, alcançar um nível que ela deseja, porque ela é obrigada a cumprir aquela outra parte em casa. A objetificação da mulher. Quando a mulher é vista apenas pela sua aparência física, ou tratada como um objeto de desejo. Então, a mulher só serve para satisfazer os desejos do homem, só serve para ser exibida, né, no meio social. Aquele homem que controla, né, o corpo da mulher, ela não pode engordar, ela não pode comer isso, não pode comer aquilo, porque ela tem que estar magrinha, ela tem que estar bonita para que ele possa apresentar para os seus amigos, possa apresentar na sociedade, e por aí vai, né? Então, desconsidera, no caso, toda a inteligência de uma mulher, e ela só vale pelo corpo que tem. Preconceitos disfarçados de brincadeira, aquelas piadinhas, aqueles comentários também sobre o corpo, sobre a inteligência, né? Ah, a mulher não sabe dirigir. Outros exemplos, né? Se a mulher está um pouco chateada naquele dia, como os homens também ficam mal-humorados. Ah, tá de TPM, é isso, é aquilo, né? Então sempre tem uma piadinha estranha, né? O lugar de mulher é em casa,
casa. Eu estava vendo uma jornalista que ela, agora na Copa do Mundo, ela fez um comentário sobre o Neymar. Mas todos os outros repórteres, homens, também fizeram vários comentários sobre o Neymar. Apenas ela foi apedrejada na internet. Apenas ela, por ser mulher. Os homens falaram mal e não foi contestada. Mas ela, a internet toda caiu em cima porque acharam que ela é incompetente para falar de futebol porque é uma mulher. Então tem esse tipo de coisa, né? Lugar de mulher em casa, aí nos comentários tinham lá, vai procurar um fogão, vai lavar a louça. Tipo, a mulher só serve para fazer isso, né? Culpabilização da vítima. Aí eu vou colocar aqui um textozinho, não sei se está dando para ver. Já ouviu frases como, ela deve ter provocado. Se foi estuprada é porque está com a roupa tal, porque provocou isso, aquilo. Se apanhou, alguma coisa fez. Não pode ter apanhado só por... Não, o homem sempre sai bem, né? E a mulher é que fez alguma coisa. Mulher não tem capacidade para isso. Então, além de machismo, isso é misoginia, não é? Então, esses questionamentos, por que ela estava naquele lugar? Aconteceu porque ela estava lá, no tal lugar. Como que ela estava vestida? E isso a gente vê comentários das próprias mulheres, que é o pior de tudo, né? Então, a gente vê que, às vezes, as mulheres também são misóginas também, e nem percebem que são, né? E partindo aqui para o nosso encerrando aqui, nós temos só algumas reflexões a fazer. Muito importante é o papel da família na educação dos filhos. A transformação começa no lar. Pais educam filhos pelo exemplo. Filhos aprendem respeito observando o relacionamento entre pai e mãe. Então, se a gente quer um mundo melhor, nós temos que começar com os nossos filhos em casa a já passar esses conceitos para eles, não é? Mostrar que ele não é melhor do que a irmã, né? Que eles têm iguais direitos. Então, nós temos que começar na educação, na nossa casa, o exemplo, o que o pai fala, as atitudes que o pai tem com a mãe, que a mãe tem com o pai. Então, começa por aí. Vamos trabalhar a nossa... a solução para tudo isso é o quê? Educação. Vamos começar aí. Educação. Que possamos sair desta reflexão de hoje, né, que nós estamos fazendo, lembrando que não existem espíritos superiores por serem homens ou mulheres. Somos espíritos. Como está lá também no livro dos Espíritos, o espírito não tem sexo. Nós somos espíritos. Uma vez estamos aqui homens, outra vez estamos mulheres, passando por experiências, aprendendo tanto num corpo quanto em outro. Estamos sempre aprendendo para progredir. E como resume a doutrina espírita? Fora da caridade não há salvação. Que a caridade se manifeste também no respeito, na igualdade, na justiça e no reconhecimento da dignidade de todos os filhos de Deus. Então, isso é caridade também. O respeito, né, é uma caridade moral que nós temos que desenvolver. E se fora da caridade não há salvação, nós temos que começar a pensar e sermos caridosos uns com os outros, homens e mulheres, né? Trabalhando juntos para progredirmos, um ajudando ao outro. E assim vamos vencendo, um dia de cada vez, agradecendo a Deus por cada bênção, cuidado e proteção.
até que o outro dia chegue trazendo novas oportunidades e vitórias. Uma boa noite para todos nós, que a gente possa refletir, né, sobre esse tema. Esse tema é um tema que, se a gente fosse falar aqui, tinha muita coisa, mas a gente resumiu aqui, desse pouco tempo, né? Resumimos aqui mostrando a visão da doutrina espírita. E também, por ser um tema que está sendo conversado em todos os lugares, né? Na internet, sendo muito falado, eu achei por bem que a gente tocasse nesse assunto. Aqui é o lugar para a gente discutir todas essas coisas à luz da doutrina espírita, que nos esclarece muito, né? Então, agradeço a todos. Nós vamos encerrando aqui e vamos, então, fazer a nossa prece, agradecendo a Deus nesse momento. Senhor, gratos estamos por esta oportunidade de estudo e de trabalho. Que Tu possas, Senhor, abençoar a todos nós, trazendo lucidez, trazendo respeito, que possamos trabalhar em nós o orgulho e o egoísmo, que possamos, Senhor, neste planeta Terra, vivermos em harmonia, homens e mulheres, que possamos progredir juntos, ensinando aos espíritos que chegam até o nosso lar, trazendo uma boa formação, levando o amor, a compreensão e a justiça. Te pedimos nesse momento, por todos os espíritos que estão sofrendo, Senhor, por todas essas mulheres que relatamos aqui, que estão tendo essas provações difíceis, simplesmente por terem nascido mulheres. Abençoa todas elas, abençoa aquelas que estão à frente, batalhando por todas nós. E assim, Senhor, gratos por tudo, pedimos a Tua permissão para encerrarmos essa primeira parte de nossa reunião. Que assim seja. Antes de passar para o trabalho de paz,